termo wiki, professor, se refere ao quê? Muita gente já deve ter ouvido falar na Wikipedia, aquela enciclopédia online onde muita gente colabora para que as informações dessa enciclopédia, da Wikipedia, sejam cada vez mais relevantes, sejam cada vez mais eficientes e consigam abranger uma quantidade maior de assuntos. Mas a ideia do termo wiki, que está dentro da ideia da Wikipedia, é justamente um trabalho colaborativo. Acompanha comigo então a leitura. Serviço que oferece ferramentas de colaboração. Para o serviço ser chamado de wiki, ele precisa ter ferramentas de colaboração online. E justamente com o objetivo da disseminação do conhecimento e trabalho coletivo. Percebe? No conceito de wiki, nós temos que ter embutido, para efeito de resposta de prova, a ideia de trabalho colaborativo, ferramentas que permitem colaboração, onde cada um vai colaborando para que aquelas informações fiquem cada vez mais relevantes. E o objetivo de um serviço wiki nessa colaboração é justamente a disseminação do conhecimento e o trabalho coletivo. Então a ideia é colaboração para disseminação do conhecimento. Tendo essa ideia, nós temos o serviço chamado wiki. Trabalho colaborativo, muita gente colaborando para a melhoria daquela informação, mas a ideia final, o objetivo final de um serviço wiki é, de fato, a disseminação do conhecimento. E aí está ali só uma exemplificação, é o resultado do trabalho de um grupo de autores com a funcionalidade de que qualquer um pode juntar, editar e apagar conteúdos, ainda que esses tenham sido criados por outros autores. E o exemplo típico, a própria Wikipedia. Então tem que ter essa ideia, é trabalho colaborativo para disseminação do conhecimento, onde um autor lança lá uma informação, um outro autor pode editar essa informação, melhorando essa informação. Isso a gente chama de trabalho colaborativo, mas sempre com a ideia de disseminação do conhecimento. Aí nós temos serviços wiki. Acho que a Wikipedia, de fato, é um bom exemplo, como eu sempre digo, para quem vai entender serviços wiki na prova. Tá bom? Outro serviço que se popularizou muito na internet são os serviços de redes sociais. Perfeito, claro, quando a gente imagina redes sociais hoje como Facebook, como Twitter, entre outras redes sociais, o antigo Orkut, lembra? Então, LinkedIn, nós temos muitas redes sociais, mas todas elas também possuem um conceito, quer dizer, o conceito de rede social, para a prova é relevante. Vamos a esse conceito. Uma rede social é uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas que compartilham objetivos comuns. Então tá aí. A essência para ser considerada rede social é uma estrutura para conectar pessoas e organizações entre si. E essa ideia de conexão entre as pessoas, quer dizer, com uma conexão de informação com a outra, e as organizações, as empresas também fazem parte dessas redes sociais, justamente para compartilhar objetivos comuns. Então, no conceito de rede social, tem que estar essa ideia, estrutura composta por pessoas ou por organizações conectadas que compartilham objetivos comuns. Essa é a ideia. Conectar pessoas, conectar organizações para que elas possam compartilhar informações e objetivos comuns, criando o que a gente chama então de rede, uma rede social. São as pessoas conectadas entre si. Aqui eu coloco alguns exemplos bem famosos em relação a redes sociais. Alguns já desapareceram, outros são mais modernos, são mais novos e por aí vai. Via 6, o Orkut, LinkedIn, Facebook e até o Twitter são exemplos de redes sociais, certo? Beleza, agora que eu sei o conceito de rede social, deixa eu te mostrar o seguinte. Se a gente pegar o Twitter especificamente, nós já tivemos provas aí abordando características específicas dessa rede social chamada Twitter. Eu sempre gosto de fazer alguns destaques. Por exemplo, que o Twitter é rede social? É, porque ele conecta pessoas ou organizações entre si para compartilhar objetivos comuns, certo? As atualizações visualizadas publicamente ou apenas por um grupo restrito, quer dizer, as atualizações feitas nessa rede social Twitter podem ser visualizadas publicamente ou apenas por um grupo restrito. Ele também é considerado, o Twitter, um microblog de padrão de 140 caracteres para as mensagens.
Então, microblogging com mensagens curtas e limitadas nessa ideia de até 140 caracteres. Então, o Twitter é uma rede social, mas é uma rede social bem característica, né? Em função da sua limitação de caracteres nas mensagens, ela acaba sendo uma rede social muito popular também, tá? Então não lembra aí, claro, eu dei uma característica adicional sobre essa rede social chamada Twitter. Temos outras, né? O próprio Facebook é uma rede social que também vai conectar pessoas ou organizações, vai publicar uma timeline, que é uma linha do tempo do usuário, que aí tu pode ir acompanhando o que aquele usuário publicou ao longo do tempo, o que ele compartilhou ou o que ele curtiu. A gente tem muito essa ideia no Facebook de curtir uma determinada publicação, compartilhar uma publicação. Então tudo isso faz parte da ideia de uma rede social. O Facebook, claro, hoje uma das principais redes sociais do mundo, né? Também temos um outro serviço na internet, merece sempre discussão, que é computação na nuvem. E quando a gente fala sobre computação na nuvem, nós temos que sempre imaginar o termo cloud computing, que às vezes na prova aparece a ideia de computação em nuvem, computação na nuvem, mas às vezes o termo em inglês cloud computing. E o que seria a ideia de computação em nuvem? É manter a ideia de utilização dos programas em servidores da internet. Tu imagina que, em vez de manter uma planilha de cálculos instalada no meu computador como o Excel, eu uso um serviço de planilhas de cálculos que estão disponíveis em servidores da internet, sem precisar manter esse programa de planilha de cálculos instalados no meu computador. Isso é computação em nuvem, é a utilização de programas, arquivos e dados em servidores da internet, onde tu vai poder acessar essas informações, esses programas, esses arquivos, de qualquer local, de qualquer computador com conexão com a internet. Vamos ao conceito, então, de computação na nuvem ou cloud computing. Acompanha comigo. Os programas e recursos ficam disponíveis em servidores da internet. Portanto, a nuvem são os próprios servidores da internet. Quando eu penso, professor, quem é a nuvem? A nuvem são os servidores da internet, né? Essa é a nuvem. Com esse conceito, o usuário acessa os programas e recursos remotamente nesses servidores, utilizando qualquer computador conectado à internet. Exemplos, tem o Google Drive, tem o SkyDrive, tem o Dropbox, Local Web Cloud Server, todos esses são exemplos de computação em nuvem. E quando a gente fala desses exemplos, é claro, boa parte deles tem versões gratuitas, onde tu pode acessar programas, pode armazenar arquivos e informações nesses servidores da nuvem de forma gratuita, até um certo limite de espaço. Necessitando de mais espaço, aí é comum haver pagamento, quer dizer, eu vou pagar para obter mais recursos da nuvem ou para poder usar mais espaço de armazenamento. Mas isso vai variar de serviço para serviço, se é gratuito e até quanto é gratuito e se depois tem algum plano pago. Mas todos eles têm o mesmo conceito, usar serviços, recursos, programas e arquivos em servidores da internet, dos quais tu pode acessar de qualquer computador com conexão com a internet, sem a necessidade de armazenamento local. Bora.